Hoje a gente vai começar a primeira aula de hidrologia, meu nome é Bruno. Primeiramente, nós vamos falar sobre a definição de hidrologia, a distribuição da água do planeta e o nosso ciclo hidrológico. O que é hidrologia? Do grego hidro, água, e logo ciência, a ciência que estuda a água. Mas nós temos uma melhor definição para a hidrologia, uma definição mais utilizada. Hidrologia nada mais é do que a ciência que trata da água na terra, sua ocorrência, circulação e distribuição, suas propriedades físicas, químicas e sua relação com o meio ambiente, inclusive nesse meio ambiente aí, as nossas formas vivas. Essa é a definição da Universidade Federal, de 1939. A hidrologia ela é uma ciência geralmente ampla, que tem várias sub-áreas. Dentre essas sub-áreas nós temos a hidrometeorologia, que trata da água na atmosfera, a limnologia, que estuda os lagos e os reservatórios, a potamologia, que estuda os rios, a oceanografia, que estuda os oceanos, a hidrogeologia, que vai estudar as nossas águas subterrâneas, e a glaciologia, que trata da ocorrência da neve e do gelo na natureza. Essas sub-áreas, geralmente, elas não se estudam, não ocorrem sozinhas. Quando a gente vai estudar a hidrologia, algum fenômeno que acontece na natureza, geralmente a gente utiliza de várias dessas sub-áreas para tentar explicar algum fenômeno extremo que, por acaso, possa ocorrer na natureza. A hidrologia hoje, a gente tem várias aplicações, dentre elas, planejamento e construção de projetos de aproveitamento de recursos hídricos, como, por exemplo, novas usinas hidrelétricas, o entendimento dos impactos das mudanças de ocupação de terra e também os entendimentos das mudanças climáticas que vêm ocorrendo hoje no nosso planeta. Como exemplo, a gente tem grandes secas que têm ocorrido em alguns locais do planeta e também a questão da irrigação e da navegação, que a hidrologia também vem sendo utilizada. Agora a gente vai começar a falar um pouco sobre a distribuição da nossa água no planeta Terra. Nós temos, em média, cerca de 1,4 trilhão de litros de água. Isso é muita água. Só que aí eu deixo uma pergunta. Essa água, ela pode acabar? Ela é finita ou ela é infinita? Essa pergunta vai ficar para ser respondida ao final dessa videoaula. A água pode estar armazenada nos oceanos. Cerca de 97% da nossa água ela é salgada, ela está nos oceanos. E temos apenas 3% de água doce. E essa água doce ela vai estar na água dos rios e na maioria dos lagos. Essa água doce também ela pode estar nas calotas polares e cerca de 2% de toda a água doce existente no planeta ela vai estar na forma de gelo. Esse gelo, de certa forma, ele também tem uma utilização, principalmente agora, com a questão do aquecimento global. Esse gelo é utilizado nas regiões semiáridas para manter a umidade dos solos. A armazenagem e a distribuição da água, muitas das nossas águas estão em lagos e rios. A gente tem o lago Baikal, na Rússia, que contém 20% de toda a água disponível na superfície da Terra, o que é muita coisa. Sendo também que o nosso rio Amazonas, aqui no Brasil, ele comporta cerca de 15% de toda a água disponível no planeta. O lençol freático também é outra forma de armazenamento de água doce. Nós temos aí o aquífero, que é uma região subterrânea, composta por rochas não consolidadas e partículas de solo, e essa região ela tem um poder de percolação e infiltração da água muito grande. E abaixo eu tenho uma rocha impermeável que vai armazenar água.
Essa água pode ser extraída e essa água também vai dar origem às nossas nascentes e aos nossos rios. Menos de 1% de toda a água disponível vai estar no lençol d'água, como a umidade do solo. E quando uma quantidade suficiente de água é retirada, esse nível, com um certo período, ele vai baixar e nossos rios, algumas nascentes podem diminuir de volume ou também podem chegar a desaparecer, que é o que está acontecendo em várias regiões do planeta, esse desaparecimento dessas nascentes. Então, só para exemplificar aqui a nossa distribuição de água no planeta. De toda a água dos 1,4 trilhões de litros, 97% é água salgada. Hoje nós temos novas tecnologias que estão conseguindo reaproveitar essa água, só que essas tecnologias ainda são muito caras, muito onerosas. E cerca de 3% é a nossa água doce, sendo que desses 3%, 77% de toda a água doce ela está congelada e 22% é subterrânea e somente 1% de toda a nossa água doce que estão na forma de lagos, nas lagos, rios e riachos, que podem ser facilmente utilizados. Por isso que vem a questão que a gente devemos preservar nossas águas, porque somente 1% a gente está aí de forma prontamente disponível. A água tem vários usos, e dentro desses vários usos é dividido em dois tipos de usos. A gente tem o uso consultivo, que é quando, durante a retirada de uma determinada quantidade de água dos mananciais, ela é utilizada, ela pode ser utilizada de várias formas, e tanto na irrigação quanto para consumo humano, e a parte dessa água é devolvida em menor quantidade e com uma quantidade inferior do que ela foi captada, ou seja, na irrigação, para utilizar para o desenvolvimento das plantas, que é uma forma muito importante de aumento de produção, e no fornecimento de água para sedentação de animais, para consumo humano. Lembrando sobre o desperdício de água, que a gente tem um grande problema com esse desperdício de água tratado no Brasil, onde nós temos o norte como o principal grande desperdício de água, e em seguida o nordeste. É um fato contraditório, porque os locais que a gente nem tanto no nordeste, nem tanta disponibilidade de água possui, e tem uma grande taxa de desperdício. Isso se deve principalmente a canalizações, formas de captação de água que são muito ineficientes. Então, nesse projeto da captação do rio até a chegada na estação de tratamento, eu tenho grandes perdas. E também da estação de tratamento até a chegada na casa das pessoas. Eu tenho um uso também não construtivo, é que aquela água que é retirada, ela é devolvida aos mananciais em mesma quantidade e qualidade que ela foi retirada. E serve também como veículo para algumas atividades, como por exemplo, a gente tem a pesca, que a gente praticamente não consome água, usa só como veículo, e também a navegação, além de outros esportes e outras atividades que são feitas na água. Vamos começar a falar um pouco agora sobre o ciclo hidrológico, que nada mais é do que o ciclo da água, ou seja, são movimentos verticais e horizontais, tanto na atmosfera como no sentido dos rios, em que a água pode estar na forma de vapor, líquida ou sólida, na superfície, na subsuperfície, embaixo do solo, na atmosfera e nos oceanos da Terra. Costumamos falar que esse ciclo hidrológico, ele é um sistema fechado em apenas no nível global. Por quê? Em questão de planeta. Porque a nossa área, praticamente, ela pode estar na atmosfera, no continente ou no oceano. Ela não vai sair da atmosfera. Ou seja, a quantidade de água que a gente possui sempre vai ser a mesma. Ela pode nada mais de mudar de forma, mas a quantidade de água será a mesma. Em questão local, esse ciclo hidrológico ele não é fechado. O
ciclo hidrológico que a gente tem aqui, como é um ciclo, eu posso pegar de qualquer ponto. Nós vamos começar aqui através do oceano, dos rios e lagos, na qual, pela ação do sol, eu vou ter uma evaporação dessa água, e essa evaporação também ela ocorre das plantas através da transpiração. Essa água ela é transportada na forma de vapor para a atmosfera, e nessa atmosfera ela vai condensar e vai cair na forma de neve, na forma de granizo ou na forma de chuva. É o que nós chamamos de precipitação. Todos esses componentes subitens aqui vão ser explicados detalhadamente nas próximas aulas. E essa água, após cair na superfície do solo, ela vai poder seguir vários caminhos até retornar ao ciclo de novo, que é o processo de evaporação novamente. E esses caminhos que são os componentes do ciclo hidrológico. Quais são esses componentes? O que fazem esses componentes? O primeiro componente é o que a gente chama de precipitação. Pode ser na forma de chuva, na forma de granizo ou na forma de neve. A água, de certa forma, ela vai cair, vai entrar em contato com o solo, com a superfície das folhas, e após ela cair, ela pode evaporar, ou seja, nesse momento que ela parte da chuva que cai diretamente no solo, com toda a parte de temperatura, parte dela volta diretamente para a atmosfera, parte dela vai infiltrar no solo, e essa infiltração ocorre através dos poros do solo. Parte dela vai ocorrer o escoamento superficial, que nada mais é do que após o solo sofrer uma saturação, o excesso de água vai escorrer. Esse excesso de água ele vai escorrer para onde? Ele vai escorrer para os rios, que vai levar essa água em direção ao oceano. E pode ocorrer também a infiltração, que a água ela vai descer pelos poros do solo. Ocorre também a percolação. Ela vai descer até uma zona de saturação, que a gente chama de é o lençol freático, como foi explicado. E esse lençol freático ele está acima de uma rocha, e vai ser o lençol freático que vai conduzir essa água e vai manter o nível dos nossos rios. Então, está aí uma importância muito grande do lençol freático para manter os nossos rios correndo durante todo o tempo, e também o lençol freático ele serve como uma fonte de umidade para o solo acima dele. E aqui, para a gente exemplificar melhor a questão do ciclo da água, dos componentes, como eles ocorrem, eu tenho aqui que é a evaporação. A água ela pode evaporar tanto dos rios quanto do oceano. Parte dessa água que evapora do oceano, ela cai diretamente nos oceanos, que é o símbolo aqui na forma de escudo do oceano. Parte dela vai cair, vai condensar e vai chover no continente, onde parte dessa água vai escorrer em direção aos rios, parte vai cair nas plantas e vai voltar para a atmosfera de novo, e parte vai infiltrar, parte vai ficar na forma de umidade do solo, parte vai para o lençol freático e vai novamente retornar ao ciclo. E toda essa água tem como fim o oceano, que normalmente retorna aonde nós chamamos de início do ciclo, que foi a evaporação dessa água nos oceanos. O que a gente tem de início da aula de hidrologia é isso. Agora vamos aguardar a próxima videoaula para dar continuidade.